Olá, meu quinto ano. A nossa aula de hoje, matemática. Nós vamos dar início ao livro da segunda unidade e nós vamos estudar frações, certo? As frações, elas fazem parte do nosso dia a dia. Muitas vezes nós usamos as frações no dia a dia e não percebemos, né, que estamos usando frações, certo? No dia a dia, por exemplo, vou citar situações em casa. De repente, na hora do lanche, a mãe te dá uma maçã, né? A mãe de vocês diz, olha, hoje o lanche é uma maçã. Mas aí você não quer comer a maçã toda, você só come metade. Ou manhã, parte no meio, manhã vai, parte a maçã no meio. Ou seja, você comeu a metade da maçã. É uma fração. Mas se de repente a mãe pega a maçã e divide ela em 4 partes. A maçã foi dividida em 4 partes, 4 pedacinhos, certo? Estou usando frações a partir do momento que eu divido ela na metade ou ela em 4 partes, usando fração no dia a dia. De repente, a vontade de chupar uma laranja, certo? Aí amanhã vai de casca, não, eu só quero metade. Aí você, usou só a metade da laranja. É fração. Então, minha gente, as frações, elas fazem parte do nosso dia a dia. Em aulas passadas, eu disse para vocês, né, que a matemática, ela faz parte do nosso dia a dia, certo? E as frações também. Existem várias situações no dia a dia, sem ser esses exemplos da corte das frutas, que nós usamos as frações. Quando vamos abastecer o carro, certo? Coloca aí 2,5 litros. 3 litros, né? Não, meio tanque. Eu quero só meio tanque, né? De gasolina ou de álcool. Frações. Quando você vai numa loja de tecido, né? Eu quero 2,5 metros. Eu quero 3,5 metros. Mas esse tecido que eu queria só tem 1,5 metro. É frações, né? Tem aqueles copos que é muito normal dona de casa usar, que tem umas medidas, certo? Também ali nós usamos frações. Receitas, livros de receitas. Vai fazer um bolo? Usa 2 xícaras e meia de açúcar ou de farinha de trigo, ou uma margarina e meia, também é frações. Então, existem várias situações no dia a dia que nós usamos as frações, certo? As frações, ela tem 2 termos, o numerador e o denominador. O numerador é a parte de cima, o denominador é a parte de baixo. Tanto o numerador como o denominador, cada um ele indica algo ou alguma coisa. E é isso que nós vamos ver. Eu fiz um resumo aqui no quadro, né, no que nós vamos trabalhar, certo? E vou mostrar para vocês. Tá aqui, Eu fiz essa apresentação de fração aqui, 1/2, certo? Esse 1/2 aqui, 1/2 ele indica metade de algo ou de alguma coisa, certo? A leitura dessa fração é 1/2, mas você pode também dizer metade. E representei com um círculo, né? Mostrando a metade que foi tirada. Essa parte de cima nós chamamos de numerador. A parte de baixo é denominador, ok? O numerador, ele indica quantas partes nós tiramos do inteiro. Aqui, 1. Eu tirei uma parte, eu pintei. Essa parte aqui que está pintada está indicando que foi tirada, certo? 2 é o denominador. É justamente a parte que tinha o inteiro. Quantas partes tinha o inteiro? Ela tinha 2 partes e nós tiramos uma. Existem várias formas de você representar a fração, os desenhos, certo? Você pode indicar com um círculo, essas barrazinhas que se assemelham a chocolate, certo? Você pode usar quadrado, você pode usar triângulos, certo? Então vamos lá. Numerador e denominador. Numerador, quantas partes foram tiradas do inteiro. Denominador, quantas partes tinha o inteiro. Mas quando a gente está falando de frações, os denominadores, quando vão mudando os números, vão mudando também a leitura em si, certo? Eu fiz uma tabelinha que está aqui,
Tá o denominador e o nome da fração. Mas eu vou mostrar por parte. Digamos que o denominador, gente, sempre é a parte de baixo. Se aqui for 2, certo? Você diz meio ou metade, certo? Meio, a leitura aqui é meio ou metade. Certo? Ok. Tudo isso que eu estou colocando aqui, tem aqui na tabelinha. Mas eu achei que ficou pequeno, certo? Se tem 3 no denominador, vai ser terços. Terços. Se for 3. Se o denominador for 3, vai ser terços. Certo? Terços. Se for 4, vai ser quartos. Quinto, vai ser quintos. Mas isso aqui, se o numerador não for 1. Se for 1, vai ser 1/5, ou 1/3, ou 1/4. Mas se for a partir de 2, aí você diz 2/3, ou 2/4, ou 2/5. Você só usa os números no plural se aqui o numerador for acima do valor 1, ok? Vamos adiante. 6 vai ser sextos, 6 sextos. 7 vai ser sétimos, sétimos. 8 vai ser oitavos. O 9 vai ser nonos. O 10, deixa eu ir pro lado de cá. O 10 vai ser décimos, certo? Vai ser décimo. E vamos lá, o último, aqui nessa tabelinha, é o 100. Vai ser centésimos. Centésimos. Porque ficou imprensadinho aqui, certo? Então vamos lá. A fração, ela tem 2 termos, numerador e denominador. Numerador indica quantas partes foram retiradas do inteiro. O denominador vai indicar justamente quantas partes tinha o inteiro, certo? A leitura, ela obedece umas regras especiais. Quando o número vai mudando também a forma da leitura. Se o denominador for 2, você diz, se tiver 1 ou 2, vamos lá, eu vou colocar 1/2 aqui, nesse caso. Aí fica 1/2, certo? Você diz meio ou metade. Se o denominador for 3, você diz o primeiro número e logo adiante você diz terços. Se for 4, você diz quartos. 5, quintos e assim sucessivamente. Sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos, centésimos. Tem um detalhe. Quando eu digo 10, é décimo. Mas se eu disser, digamos, 2 e aparecer 15, então vai ser 2 15avos. Se for 5, 5 em cima, 5 e aparecer o 11 aqui. Então você vai ver 5 11avos. Na tabelinha do livro de vocês não apareceu, né? Mas não se assuste. Passou de 10, aí você faz 11, se for 11 o denominador, 11avos, 12, 12avos, 20, 20avos, certo? Então vamos adiante. No livrinho de vocês, né, a abertura, só um minutinho, a abertura é bem interessante. Mostra, né, essa tabelinha aqui, ó, a abertura, que tem vários objetos, inclusive tem os cubinhos de gelo. Se você olhar direitinho, está faltando 2 cubinhos de gelo, né? Tem formas de bolo que nós usamos em casa para fazer bolo, pudim. E também, nesse momento aí, nós estamos usando fração. Então, a abertura do livro é muito interessante. Tem umas panelas, tem cubo de gelo plástico, né? Que é a caçambinha de gelo. Mas aí, na abertura do livro de vocês, da página 4, tem assim, uma parte, 2 partes, várias partes. Aí tem uma forma de bolo, a primeira, se você observar, eu coloquei essa parte aqui para mostrar. Essa forma de bolo aqui, se você quiser fazer um bolo, né, você pode fazer 2 sabores, ó. Ela tá dividida ao meio.
certo? Ela é metade. Você pode fazer a metade de chocolate, outra de morango, ou um bolo de chocolate e o outro branquinho. Muitas vezes em casa, eu gosto de chocolate, o outro, não, eu gosto só ele branco. Então, tá aqui, ó, metade. Se você for representar essa forminha aqui, ó, ela é um meio, ela faz metade. Metade de um sabor e metade de outro sabor. Tem no livrinho de vocês. Já essa aqui, a forma de bolo, ela está dividida em 4 porções. Você pode colocar 2 brancas, né, bolo branco, ou 2 de chocolate, certo? Fazer, não, eu faço bolo de noiva, 2 partes, ou ele todo. Então ele está dividido em 4 partes, certo? Uma parte aqui, ó, 1/4. Se eu fizer um bolinho aqui de chocolate, vai ser 1/4, certo? Mais adiante, tem essa formazinha que ela está dividida em 8 partes. 8 partes, certo? E tem uma atividade com essas formas aqui, ela está com 8. Nesse caso aqui, também tem no livrinho de vocês, tem vários sabores, ó. Chocolate, né? Aí tem aqui mesclado e tem o outro. Mas tem assim, ó. Dorothy foi uma loja de utensílios para cozinhar e ela foi comprar formas de bolo especiais. Se você olhar, é a primeira forminha aqui. Ela veja a seguir os modelos pelos quais ela se interessou. Essa forma possibilita assar bolos de 2 sabores, do mesmo tamanho. Aí a pergunta é, que fração do bolo corresponde a cada sabor? Que a Márcia já colocou aqui, ó, 1/2, certo? Mas essa aqui, ó, ela está dividida em 8 partes. Se perguntar que fração ela está representando, ela representa 1/8, certo? 1/8. Ela por quê? Ela foi dividida em 8 partes iguais. Não esquecendo que as frações, ela tem 2 termos, numerador e denominador, certo? Numerador indica quantas partes foram tiradas do inteiro, com bem calma, com bastante atenção. Denominador, quantas partes tinha o inteiro. Tem a leitura especial, lembrando que a partir de 10, você diz 11avos, 12avos, 15avos, 16avos, 20avos, 25avos, 30avos, certo? Você diz o número em cima, normalmente como ele é, e você faz essa leitura específica. Lembrando, se for 3 é terço, ok? Então, veja só. A nossa atividade, né, ela vai da página 4 até a página 11. E no livro de atividade, ela vai da página 29, eu vou anotar aqui, da página 29 a 31. Tem um detalhe. A página 30, ela tem uma atividade que é para fazer em dupla. Então, a 30... nós não vamos poder fazer, certo? Então, do livro normal, o livro didático vai ser de 4 a 11. E do livro de atividade, página 29 a 31, certo? No livro de atividade. A página 30 vocês não vão poder fazer porque é em dupla, certo? Muito obrigada pela atenção e na próxima aula nós nos encontraremos.